Olá, no Escola Viva desta semana vamos conhecer a realidade das escolas indígenas em Alagoas. Vamos saber quais são os diferenciais dessas escolas, qual é a estrutura de ensino, qual deve ser a formação dos professores e entender por que a educação indígena avançou tão pouco nos últimos anos. O Escola Viva desta semana já está no ar. Que educação diferenciada é essa que eles tanto falam? É receber inferiormente? É ser tratado inferiormente? Quem conversa comigo sobre o assunto é Jorge Vieira, antropólogo e membro do Conselho Indigenista Missionário em Alagoas. Jorge, para começar esse entendimento, qual é a proposta da LDB em relação à educação indígena? Veja bem, para entender a LDB, é preciso fundamentalmente entender a concepção de educação escolar indígena. Olha, até a Constituição Federal de 1988, e aí os órgãos federais que eram responsáveis para aplicarem, para executar a política de educação nas áreas indígenas, tinham uma concepção de educação na perspectiva, inclusive o Estatuto do Índio era muito claro no artigo 1º, que a concepção era para integrar o índio à sociedade nacional. Então, nós tivemos o Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910 pelo Marechal Rondon. Depois, em 1967, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. E com a Constituição Federal, principalmente no artigo 232 e outros artigos que tratam, na concepção de quê? Fundamentalmente, o conceito de autonomia. Então, os índios, a partir de 1988, conquistam, enquanto princípio constitucional, essa mudança da tutela e da integração nacional para que fosse respeitada efetivamente, do ponto de vista constitucional, a identidade, a cultura, a história dessas populações indígenas. Então, quando a LDB trata da questão indígena, é nesse contexto constitucional, ou seja, que a educação deve respeitar todos esses elementos, né, das comunidades indígenas. E aí nós temos, de fato, algumas experiências em nível nacional, em nível da federação, dos estados, onde as populações indígenas têm efetivamente reivindicado, organizado, se mobilizado para conquistar esses direitos. O que é que já avançou nesse sentido e o que é que ainda precisa melhorar? Houve uma mudança, até do ponto de vista populacional, do ponto de vista da própria organização indígena. Infelizmente, o que nós podemos constatar, é isso que eu digo, eu não tenho nenhum prazer em estar colocando esses dados, mas infelizmente é a realidade e a sociedade precisa conhecê-las. Infelizmente, no estado de Alagoas, a educação indígena tem avançado muito pouco ou quase nada, né? Ou seja, nós encontramos sábado, eu passei o sábado todinho visitando as comunidades indígenas do sertão de Alagoas. Eu estive em Coiupancá, no município de Inhapi, Calancó, em Água Branca, e Jeripancó, Caruazu e Catoquim, no município de Pariconha. Ora, as crianças, inclusive, na reunião que eu tive com o cacique Zezinho, que é Coiupancá, ele dizia, Jorge, se lamentando que provavelmente as crianças estão indo para a cidade, e aí é uma contradição do ponto de vista do que garante a Constituição Federal, do que garante a LDB, de respeito efetivamente a essa educação escolar indígena, que as crianças têm que ser educadas, precisam ser educadas de acordo com sua história, sua cultura. E eu presenciei, inclusive, em alguns momentos, no caso de Catoquim, no município de Pariconha, que eles diziam, olha, quando nossas crianças vão para a cidade estudar, o que é que ocorre? Tem a discriminação, eles não podem, inclusive, pronunciar elementos do ritual, que no caso do ritual indígena aqui no Nordeste, é segredo, como eles colocam, ou se realiza no oricuri ou no terreiro. Então, a criança é obrigada a ir para a cidade por uma questão, a necessidade da alfabetização e, infelizmente, a problemática é muito grande do ponto de vista cultural, social e político. Muitos professores, inclusive, que recebem os seus salários, estão com os salários atrasados, falta estrutura, tem localidade que não tem nem a escola. E aconteceu uma coisa,
o cacique Zezinho, do povo Coiupancá, me disse que teve um técnico da Secretaria da Educação que foi fazer a reforma do prédio lá na aldeia Coiupancá. Ora, não existe o prédio. Então, o prédio não existe. O prédio então... não existe, o engenheiro da Secretaria de Educação foi fazer a reforma do prédio inexistente. Então, veja que absurdo, a que ponto chega efetivamente a educação indígena em Alagoas. Essa escola que eu trabalho não tem secretaria, está precisando de reforma, de ampliação. E a gente manda os ofícios para a secretaria e não vem nada. E a gente está com 12 meses de atraso de salário. Eu vejo assim, né, que nem o secretário, nem o governador não está dando a assistência devida à educação indígena. Foi autorizado imediatamente pelo secretário autorização para pagar esses 3 meses desses professores, que o salário está saindo agora. Realmente houve esse atraso, mas que já está resolvido. Posso entender que falha a Secretaria Estadual de Educação, né, nesse sentido da administração das escolas, e falha também a FUNAI, que não está fazendo o papel dela nesse sentido. É isso, Jorge? Não, então, até 1991, a responsabilidade da educação indígena era da FUNAI. Né? Hoje não é mais. Não, hoje não é mais. A FUNAI tem um papel muito mais agora direcionado, que também não faz, esse é o problema, na questão da demarcação da terra. Olha como fica o jogo. A FUNAI tem a responsabilidade de demarcar a terra indígena, aí a Secretaria da Educação diz, eu não construo o prédio porque a terra, o índio não tem terra. Então, aí fica um jogo de competências, nenhum faz o que é de sua responsabilidade legal e o outro se justifica, o outro órgão se justifica como não tendo a execução. O Ministério Público, inclusive federal, já interviu nesse sentido para que pudesse efetivamente criar condições para que a Secretaria de Educação, os órgãos públicos, efetivamente coloquem em prática o que está determinado, primeiro na Constituição Federal e na LDB. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente continua falando com você sobre a situação da educação indígena aqui em Alagoas. O Escola Viva volta num instante, não saia daí. Há um lapso de tempo entre o que você quer enquanto indígena e enquanto Estado, enquanto política pública para chegar.